Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o índice epidemiológico periodontal. Então, a gente tem um índice que é muito famoso, conhecido, que é o índice epidemiológico odontológico para cárie, que a gente calcula cárie em dentes decíduos e permanentes em uma determinada população, que vai ser um vídeo futuro. E esse vídeo que a gente vai falar hoje, que é sobre o índice epidemiológico periodontal, conhecido também como CPITN. Esse veio através da Organização Mundial da Saúde, em que vai fazer o estudo da epidemiologia, a etiologia e a prevenção das doenças periodontais e também aquelas doenças que a gente chama de periodontites, necrosantes, gengivite e vários dos seus tipos. E isso vai ter que ser necessário ser estudado por conta da prevalência e também da severidade e a necessidade do tratamento periodontal individualizado em cada grupo em questão. Ele é traduzido, a sua sigla CPITN, Community Periodontal Index of Treatment Needs, ou seja, o índice comunitário de tratamento periodontal. Então, essa é a sigla que você pode pesquisar nas bases de dados, como Cielo, PubMed, ResearchGate, até mesmo no próprio Google acadêmico. Então, a Organização Mundial, em 1982, veio através de alguns artigos publicar esse índice que é desenvolvido e utilizado por muitos países. E esse índice ele é indicado como uma fonte de informação epidemiológica das condições periodontais. Então, se você quer ver um artigo em inglês, em espanhol, você pode estar pesquisando por essa sigla que você vai observar em vários países. Então, primeiro de tudo, a gente faz com que a divisão dos dentes seja dividida em 6 restantes, para que assim comece-se a estudar e a falar quadrantes dos índices epidemiológicos. Então, tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que a gente já está cagado de saber, né? E de 1 ao 6 dos quadrantes também. Esse em relação ao índice de periodontite, tá? O índice de sondagem periodontal, o famoso PCR. Então, o quadrante ele deve ser determinado pela medição mais grave, ou seja, você vai sondar dente por dente, vamos supor, você sonda o dente 14 e sonda o dente 16. O dente 16, ele deu uma medição mais profunda, então aquele quadrante todo deve ser medido pelaquela medição mais profunda, mesmo que tenha sido uma menor. E existem algumas condições periodontais que são avaliadas nesse índice do CPITN. Então, a gente vai conhecer, a partir de agora, essas condições que devem ser avaliadas minuciosamente. Então, existem alguns tipos de condições periodontais quando a gente fala da análise dos gráficos dos quadrantes periodontais, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O primeiro, tipo 1, é quando nesse quadrante não tem bolsas, não tem cálculos e não tem sangramento à sondagem. Então, nesse caso, a gente consegue caracterizar esse quadrante como tipo 1. O tipo 2, por sua vez, é quando há bolsas menores de 3 milímetros e há cálculos e fatores retentivos que são presentes durante a sondagem. O tipo 3 é quando há bolsas maiores de 4 a 5 milímetros de profundidade, também tem a presença de cálculos e fatores retentivos. E o tipo 4 são bolsas maiores que 6 milímetros de profundidade, bolsas de 8, bolsas de 10, bolsas de 12, mas que também tem a presença de cálculos, sangramentos, fatores retentivos. Então, o pior dos casos, a gente caracteriza aquele quadrante como um quadrante do tipo 4. E existem alguns códigos de necessidade de tratamento que a gente pode estar estudando nesses casos, tá? Como o código de TN0, TN1, TN2 e TN3, que significa tratamento necessidade. É um tratamento necessidade igual a 0 quando há presença de gengivas sadias. Há um tratamento de necessidade igual a 1 quando há uma melhora da higienização bucal, então você precisa indicar ao seu paciente que ele melhore a sua higienização. Um tratamento de necessidade tipo 2, que é quando o paciente precisa de uma raspagem ou alisamento radicular.
tanto como uma higiene bucal. E um tratamento de necessidade tipo 3 é quando precisa de um tratamento compartilhado, individualizado, ou seja, que o paciente precisa de todas essas necessidades de tratamento. E qual é o objetivo desse índice, afinal? O objetivo são vários, dentre eles, a avaliar e a analisar as multinacionais em estudos de prevalência e severidade daquelas doenças periodontais, o planejamento das necessidades de tratamento e também o código para cada sextante, de acordo com o maior score do CPI-TN, né, que é o índice periodontal de tratamento de necessidade. E também é necessário para ser usado em levantamentos epidemiológicos para uma estimativa de melhora daquele grupo em específico. Além disso, o índice periodontal, ele também precisa ser definido como em outros estudos, tá? Então, a gente precisa também estar falando sobre eles. Afinal, esse índice IPC vai permitir avaliar a condição periodontal quanto à rigidez, quanto ao sagramento e quando há presença de cálculo ou de bolsa. A gente tem algo muito famoso dentro da odontologia, principalmente no exame PCR, quando você está fazendo o periograma dentro da sua faculdade, que é a sonda de índice periodontal, tá? Então, essa sonda, ela é uma bolinha e ela tem algumas marcações que servem no auxílio do tratamento, né, para você indicar para o seu paciente a necessidade de utilizar essa sonda. Então, essa sonda tem uma bolinha na ponta, como a gente consegue ver, marcações de milímetros, e quanto mais essa sonda entra no suco gengival, seja pelo terço mesial, distal ou médio, vestibular, palatino ou lingual, é necessário que você anote exatamente a medida que deu, para que assim você consiga fazer ali um melhor tratamento periodontal possível quando há necessidade. E existem alguns dentes que são os índices principais para o nosso tratamento e também para servir como base de um índice periodontal. Então, como a gente falou, a gente precisa avaliar 3 partes iguais durante o exame PCR. Então, a parte vestibular, na mesial, na média e distal, e na parte lingual ou palatina, dependente se é superior ou inferior, a parte mesial, média e distal. Todos os dentes devem ser sondados. Principalmente quais? Quando é um paciente que tem até 19 anos e você não tem tempo para analisar todos os dentes, você pode optar por escolher os dentes 16, 11, 26, 36, 31 e 46. Então, molares, eles têm essa tendência, né, a ter uma maior precisão. E pacientes que são maiores de 20 anos ou mais, 17, 16, 11, 26, os dentes também 27, 37, 36, 31, 46 e 47 também são dentes que podem servir como dentes índices. E assim a gente entra com os códigos do índice periodontal desse caso. Então, quando a gente avaliou lá, né, sondou cada paciente, a gente vai dividir os quadrantes e agora vamos classificá-los. Pode vir a classificação 0, que é quando há um sextante rígido, então nenhum daqueles dentes que você sondou, que você inseriu a sonda naquelas partes, teve um sangramento, então tá tudo certo, a gengiva está sadia. O 1, que é quando há um sextante com sangramento, possa ser que todos os dentes tenham sangrado, ou 2 dentes, ou um dente. Se um dente sangrou e os outros não, já é um sextante com sangramento. O 2, que é um cálculo com área preta visível, então vamos supor, né, molares superiores na região palatina, e inferiores na região lingual é muito comum ter cálculo, né, por conta das glândulas que estão nessas regiões, ou até mesmo bolsas de 4 a 5 milímetros, que é o índice que deve ser marcado como número 3, ou o índice marcado como número 4, que é quando há presença de bolsa de 6 milímetros ou mais. Deve-se marcar X quando há um sextante excluído, vamos supor, tratando ali do 5º sextante, é o paciente que tem ausência de todos os dentes, então não tem elementos nessa região. Então, você vai marcar como X, caracterizando o sextante excluído, e o 9, um sextante não examinado. Vamos supor que por algum obséquio você não consiga ter tempo de analisar esse paciente. Então, assim, você vai cadastrar como 9, como sextante não avaliado. E aí, agora, você vai partir para as outras partes, que é os registros. E sempre você deve considerar que menores de 15 anos, eles não devem ser registrados bolsas, tá?
Isso de acordo com esse índice. E apenas 6 anotações são feitas, que são as anotações de cada sextante, tá? Então, cada quadrante, desculpe, como a gente falou anteriormente. E quando não há dentes indicados para extração, você deve cancelar o sextante. Vamos supor que são dentes que não têm perda óssea, são dentes que estão caracteristicamente rígidos. Então, por essa razão, você deve cancelar aquele sextante. Beleza? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, do nosso Instagram ou nosso TikTok, @canal Resumo de Odonto. E se tu chegou até aqui ao nosso canal, até agora, ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Se você assistiu esse vídeo até agora e não deixou o like, deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Então é isso, um beijo e valeu!